Meu nome é Roberto Veloso, sou juiz federal há 17 anos na primeira região. Atualmente sou lotado na 27ª Vara da Seção Judiciária do DF e candidato a presidente da AJUF pela chapa Unidade e Ação. Durante esta campanha, visitei a grande totalidade das seções judiciárias do Brasil e verifiquei que o grande problema que nos aflige, que a grande questão que nos atormenta é o nosso regime remuneratório dos subsídios. Nada obstante o seu intuito moralizador e também o ganho financeiro imediato que sua instituição proporcionou a um determinado grupo de magistrados, hoje, por certo, terminou por comprometer a plasticidade do sistema remuneratório, colocando-o permanentemente sob os holofotes dos órgãos promotores da austeridade fiscal e dotando-o de um potencial efeito cascata sobre inúmeras outras carreiras. Além disso, os subsídios extirparam o principal componente de estímulo à permanência da carreira, que foi o adicional por tempo de serviço. O resgate desse componente é decisivo para que os magistrados possam voltar a olhar o futuro sem temores, tanto quanto à sua segurança financeira quanto funcional. Por isso, a vertente de nossa atuação, a nossa principal preocupação, será no sentido de reestruturar o sistema remuneratório da magistratura, valorizando novamente o tempo de serviço, ampliando o rol de benefícios de índole indenizatória e remunerando os fatos funcionais da magistratura. É impossível que hoje somente nós, da magistratura federal, não recebamos pela acumulação de varas, não recebamos pelo exercício da diretoria do foro. É impossível que sequer a equiparação com o Ministério Público nos seja atribuída. Hoje não temos direito ao auxílio moradia, não temos direito à licença-prêmio, não temos direito à indenização pelas férias não gozadas. Nesta gestão, conseguimos uma vitória importante, que foi o auxílio alimentação. Mesmo assim, encontra-se questionado no Supremo Tribunal Federal. E pelo despacho do ministro relator, nota-se a gravidade da situação que nós nos encontramos, porque o senhor ministro disse que o auxílio alimentação era algo devido a todos os trabalhadores e somente nós, magistrados, não temos direito. Tudo isso sem prejuízo de que nós lutemos pela revisão periódica dos subsídios, da qual não podemos abrir mão, mas é importante referir que nós, juízes federais, somos apenas 2.000. Há 5.000 juízes do trabalho, 16.000 juízes estaduais, outros tantos juízes militares, com os correspondentes membros do Ministério Público, em um total de 50.000 agentes públicos do Estado interessados na revisão dos subsídios. Nós temos que trazer essas outras categorias para, ombreados conosco, lutarmos por esse reajuste. Devemos aproveitar a janela que está hoje criada pelo ministro Aires Brito, que tem demonstrado interesse em resolver essa situação aflitiva pela qual estamos passando. São 2 meses dessa gestão, mais 5 meses da seguinte. Não podemos perder essa oportunidade. Portanto, os subsídios contemplam efetivamente todo o universo de associados e que deverá, por uma questão de justiça e paralelismo de formas, seguir da mesma maneira ao da revisão do salário mínimo ou dos benefícios previdenciários. O Poder Judiciário, particularmente o federal, tem assumido função cada vez mais relevante no quadro político nacional, sendo chamado a compor conflitos antes relegados à esfera política. Diante desse quadro, é de se esperar pouca colaboração dos demais órgãos de poder na busca do fortalecimento institucional da magistratura.
Nesse contexto, é imprescindível um contraponto corporativo para a defesa dessas garantias que se traduzem, em última instância, na própria preservação da dignidade do Poder Judiciário, contra ataques que ameaçam, desde fora ou mesmo de dentro de suas próprias instâncias de controle. Eu não poderia aqui deixar também de falar na condição do juiz federal substituto, que inicialmente foi projetada como uma breve passagem na carreira da magistratura federal, mas, ao longo dos anos, vem ganhando relevância em função da dinâmica própria da nossa carreira, onde o tempo de espera pela promoção vem aumentando substancialmente nos últimos anos. Há colegas que há 10 anos estão na função de juiz federal substituto sem promoção. Assim, qualquer movimentação no sentido da reestruturação da carreira da magistratura federal deve obrigatoriamente contemplar os juízes substitutos. Fui juiz federal substituto na primeira região e aqui, ainda hoje, posso testemunhar a irmandade e a harmonia na qual vivemos. Não tivemos problema de lotação de substitutos, não tivemos problema de marcação de férias. Contudo, em outras regiões, isso não aconteceu. Podemos citar como exemplo a segunda região, que somente após a luta da JUFERJES, em conjunto com a JUF, foi possível se promover a lotação dos juízes federais substitutos. Diante desse quadro, é possível que nós, reestruturando a carreira, minimizemos ou mesmo eliminemos os problemas hoje existentes. Estaremos na luta incessante pelo tratamento isonômico dos juízes substitutos, dando-lhes voz e instrumentos de reivindicação, através de uma comissão permanente a ser criada e prestigiada para esse fim, como também de ações efetivas, de caráter genérico ou específico, destinadas a dar pleno cumprimento em todas as regiões do país das condições já alcançadas na busca de tratamento igualitário. Não poderia também deixar aqui de fazer uma referência especial aos nossos companheiros aposentados. As maiores vítimas da supressão do adicional por tempo de serviço. A valorização dos aposentados traduz, em última análise, a própria garantia institucional da magistratura. Vejo que hoje a nossa aposentadoria está ameaçada. Há um projeto tramitando no Congresso Nacional para que o juiz federal se aposente com menos de R$4.000 ao final da sua carreira. Isso não pode acontecer. A garantia da atuação independente e imparcial do julgador ao longo da sua carreira é a garantia de uma aposentadoria digna. Importa, pois, não perder de vista tão importante segmento do corpo associativo, que muito pode contribuir com o desempenho das atividades associativas. Nesse ponto, a inclusão dos magistrados federais naquilo que nós chamamos de Fundo da Previdência Especial não pode ser tolerada e merecerá nossa mais arrojada ação em todos os campos possíveis. De igual modo, deve ser eliminada a contradição fundamental em considerarem-se funções como a de oficial de justiça, que é uma longa manus do juiz, como ensejadoras de aposentadoria especial, deixando de considerar como tal a própria função do magistrado. Por isso, buscaremos com todas as forças esse reconhecimento, que propiciará a nossos magistrados uma aposentadoria mais precoce ou a antecipação na percepção do abono de permanência. Muito mais que preservar o nível de segurança e proteção institucional para a magistratura, nossa atuação estará voltada para uma agenda positiva, almejando alcançar novas conquistas
capaz de tornar a magistratura federal uma carreira que volte a atrair os melhores quadros das diversas carreiras jurídicas. Para isso, nós constituímos uma chapa da melhor maneira possível. Em Brasília, moram 3 de nossos componentes. O desembargador federal Reinaldo Fonseca, que é o candidato a vice da primeira região. A juíza federal Candice Lavocá Gavão Jobim. E eu, que estaremos durante todo o nosso tempo voltados para conseguir as conquistas que nós desejamos. É preciso também dizer que a nossa chapa, Unidade de Ação, mobilizará o Colégio de Delegados e mobilizará o Conselho de Representantes das associações regionais para uma interlocução positiva com o Executivo, uma interlocução positiva com a base governista, no sentido de nós alcançarmos as nossas vitórias, que com certeza virão. A minha experiência associativa na AJUFé, que pude resolver uma questão de uma fraude de mais de 20 milhões. A minha interlocução com o Executivo, com o Legislativo e o Judiciário, com certeza trará novos dias para a magistratura federal, que precisa resgatar o seu prestígio diante da sociedade. Não é possível que os nossos colegas juízes federais hoje tenham vergonha de se identificar como tal, preferindo identificar-se com as suas carteiras de identidade funcional e com a carteira de habilitação. Por essas razões, meus amigos, peço-lhes o voto no dia 27 de abril de 2012, a fim de que a chapa Unidade de Ação seja a vencedora nas eleições. Muito obrigado.